Olá a todas as pessoas. Eu sou o professor Marco Bonfim, professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco e líder do grupo de pesquisa Linguagens e Estudos Afro-Latino-Americanos. Nossa terceira aula do seminário O Brasil Contemporâneo, sob a ótica de pensadores e pensadoras, negros e negras, epistemologias negras em marcha, abordará a circulação discursiva do conceito racismo estrutural em textos midiáticos relativos ao caso Miguel Santana, uma criança negra que morreu ao cair do nono andar de um condomínio de luxo na cidade de Recife, estado de Pernambuco, Brasil, no mês de junho de 2020, no auge da pandemia de Covid-19. Especificamente, analisarei, convocando pensadores e pensadoras negros e negras, os processos de descontextualização, entextualização e reentextualizações, ou seja, viagens textuais, do conceito racismo estrutural, atentando para como ele é descolado ou não das práticas e instituições sociais do sistema de poder da supremacia branca, branquitude brasileira, de maneira a discutir os desdobramentos destas viagens textuais para a luta antirracista. Para tanto, eu dividi esta aula em três momentos. Primeiro, vou falar sobre o conceito de racismo estrutural e sua relação com a branquitude brasileira. Depois, vou falar sobre as viagens textuais do conceito racismo estrutural na mídia brasileira e seus efeitos sociais, focalizando o caso Miguel Santana. E, por fim, trarei reflexões, considerações finais. Então, o racismo estrutural e antinegro é uma forma sistemática de dominação que tem na raça, ou melhor, na hierarquia racial entre corpos brancos e negros, o seu fundamento. Ele é estrutural e estruturante de qualquer relação social, pois não está apenas no nível do preconceito racial, no ato individual de um sujeito branco, branca, a partir de um conjunto de crenças e valores, depreciar e estereotipar corpos negros, mas organiza, estrutura, integra inescapavelmente a organização econômica, política, cultural e discursiva de nossas sociedades. O racismo é um sistema de poder, de dominação. O racismo antinegro desumaniza os corpos negros, ao passo que confere humanidade aos corpos lidos como socialmente brancos, por meio de uma série de dispositivos de racialidade, nos termos da filósofa e pensadora negra brasileira Sueli Carneiro. Para o sociólogo negro brasileiro Ronaldo Salles Júnior, o racismo é, abre aspas, um sistema de dominação social baseado nas relações raciais, efetivando-se nas formas do preconceito, da discriminação e das desigualdades raciais. O filósofo e advogado negro Silvio Almeida, ao definir o racismo como estrutural, parte da concepção de que o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares. Em sendo estrutural, o racismo antinegro estrutura também a forma como interpelamos os outros e a forma como os outros nos interpelam, no sentido de sermos constituídos discursivamente, de nossas identidades socio-raciais serem produzidas a partir da representação, construção que o outro faz de nós. Isso eu digo, é um artigo publicado na revista Linguagem em Foco, no ano de 2016. Aqui, dialogo com a intelectual negra Zelma Madeira, quando ela afirma que, abre aspas, o racismo só pode existir
se tiver uma estrutura social que identifica esses grupos raciais, uma estrutura que cria subjetividades dentro desses grupos e que estabelece relação de poder que independe, inclusive, do propósito do indivíduo. Não existe racismo sem teoria que o sustente. Além da teoria, carece de narrativas históricas de instituições que reproduzam a subjetividade para funcionar a partir dessa lógica de desigualdades. Fecha aspas. E, como a linguagem, os textos, participam desse processo de constituição, naturalização, reprodução e ou contestação, desnaturalização de subjetividades. Como o discurso, entendido aqui como um conceito analítico no âmbito dos estudos críticos da linguagem, como uma dimensão das práticas sociais, nas palavras do analista crítico do discurso, Norman Fairclough, discurso como um modo de ação, com uma forma de as pessoas poder agir sobre o mundo. Discurso como um modo de representação, ou melhor, não só um modo de representação, mas como uma prática de significação do mundo, constituindo o mundo em significado. Se, como nos mostra Silvio Almeida, a manifestação estrutural do racismo se efetiva, entre outras dimensões, no âmbito ideológico, e por sua vez, os significados linguísticos são constitutivos da realidade social, possibilitando a manutenção de saberes, a manutenção de relações de dominação entre pessoas, grupos e instituições, uma vez que, abre aspas, as práticas discursivas são investidas ideologicamente à medida que incorporam significações que contribuem para manter ou reestruturar as relações de poder, de acordo com Fairclough, temos que, abre aspas, nas palavras de Silvio Almeida, o racismo, enquanto processo político e histórico, é também um processo de constituição de subjetividades, de indivíduos cuja consciência e afetos estão, de algum modo, conectados com as práticas sociais. Fecha aspas. No entanto, é possível verificarmos que no contexto brasileiro circula uma percepção, interpretação, de que o racismo estrutural não se encarna em práticas sociais, não se materializa na supremacia branca. Parece que é só dizer, abre aspas, é culpa do racismo estrutural, ou, novamente entre aspas, é o racismo arraigado, e pronto. Como se a estrutura não fosse movimentada por seus sujeitos, por sujeitos e seus posicionamentos discursivos, incluindo aqui a ideologia, entendida nos termos de John Thompson, enquanto sentido a serviço da dominação. A esse respeito, a intelectual negra Sueli Carneiro, em um evento realizado em outubro de 2020, acerca das alianças possíveis e impossíveis entre brancos e negros para a equidade racial, afirmou, abre aspas, por que nós nos acostumamos a falar do racismo no Brasil de maneira em que, de um lado, aparece a vítima, o negro assassinado, a negra assassinada, o negro na indigência humana, o negro subalternizado, subalternizada. E, de outro, está o tal do racismo estrutural, que não se encarna em nenhum sujeito concreto, que não se encarna concretamente nas práticas sociais. Fecha aspas. Nesta aula, e principalmente para análise discursiva das viagens textuais do conceito racismo estrutural na mídia brasileira, ou seja, para a análise da conexão entre a estrutura linguística e a estrutura macrosocial, a macroestrutura social mais ampla,
assumirei que a reprodução e manutenção do racismo estrutural está assentada nas formas de poder incrustadas nas relações sociais e hierárquicas das pessoas lidas socialmente como brancas sobre as pessoas negras em sociedades estruturadas pelo racismo antinegro, como é o caso do Brasil. Como dito anteriormente, o racismo antinegro e estrutural está conectado aos processos de constituição de subjetividades, e tais formas de ser no mundo social, ao serem reproduzidas, sustentam a lógica de produção de desumanização e desigualdades pela qual passam as pessoas negras. Desse modo, a constituição da identidade racial branca, incluindo o e a branco-branca brasileiro, como branco mestiço, como, entre aspas, citando aqui o sociólogo negro brasileiro Lourenço Cardoso, essa identidade racial branca, como um lugar de privilégios simbólicos, materiais e palpáveis, participa, contribui para a naturalização e reprodução da estrutura racista. Esta, a estrutura racista, inclusive, é a posição dos demais pesquisadores que integram o campo de estudos críticos sobre a branquitude. Esta estrutura que se materializa a partir desse lugar de privilégios simbólicos e materiais da branquitude, né, vai integrar o que a psicóloga intelectual negra brasileira Cida Bento, em sua obra O Pacto da Branquitude, vai afirmar quando se fala de... Muito se fala na herança da escravidão, muito se fala na herança da escravidão e nos seus impactos negativos para as populações negras, mas quase nunca se fala na herança escravocrata em termos de acúmulo de riquezas materiais e simbólicas e nos seus impactos positivos para as pessoas brancas. Então, agora, passando para a parte que eu vou falar sobre as viagens textuais do conceito racismo estrutural na mídia brasileira e seus efeitos sociais, eu inicio essa parte dialogando com alguns linguistas, Daniel Silva, Luiz Paulo da Moita Lopes e Branca Fabrício, no sentido de questionar acerca do que a metáfora da viagem pode nos ensinar sobre os textos. Em nosso cotidiano, dizemos que livros circulam mais do que outros, ou que, no mundo de hoje, as informações circulam mais rápido. Alinhado a esses linguistas, e a uma literatura no campo da antropologia linguística, que sugere que textos, como agregados de signos, só podem ser compreendidos por processos contínuos de intextualização, descontextualização e recontextualização ou reintextualização, por meio dos quais vamos movimentando textos ou fragmentos de textos que legitimamos como adequados aos processos de construção do significado, sendo um tal processo que sugere textos não como confinados a nenhum espaço específico, nas palavras de Moita Lopes e Branca Fabrício. Entenderei texto como ato de fala performativo, no sentido atribuído pelo filósofo da linguagem John Austin, como produzindo efeitos sociais. Atos de fala é, na verdade, a materialização da linguagem em uso, produzindo efeitos performativos. Portanto, textos podem ser descontextualizados, deslocados do seu contexto inicial, entextualizados, viajarem por entre contextos e reintextualizados em outra situação comunicativa.
Os antropólogos linguistas Richard Bauman e Charles Briggs afirmam que entextualizar é, abre aspas, o processo de tornar o discurso passível de extração, de transformar um trecho de produção linguística em uma entidade, um texto que pode ser extraído de seu cenário interacional. Um texto, então, nesta perspectiva, é discurso tornado passível de descontextualização. A intextualização pode muito bem incorporar aspectos do contexto de tal forma que o texto resultante carregue elementos da história do seu uso consigo, do seu contexto inicial consigo. De acordo com Daniel Silva, a intextualização captura, abre aspas, os sentidos da relativa autonomia das unidades linguísticas de se tornarem textos no trânsito de um contexto a outro, fecha aspas. O processo de intextualizar está relacionado à trajetória de textos, à viagem deles no tempo e espaço. Para afirmar, então, como acontece essa trajetória, para entendermos nessa perspectiva um dado enunciado, precisamos acompanhar a história natural do discurso, de acordo com Silverstein e Urban, analisando a força agentiva do próprio ato de fala performativo, que, ao circular, viajar, constrói contextos próprios de significação. Portanto, diante das explicitações que forneci no início da aula sobre o conceito de racismo estrutural, passarei agora a uma análise da viagem textual do conceito racismo estrutural em textos midiáticos relativos ao conhecido na mídia brasileira caso Miguel Santana. Como já dito, uma criança negra que morreu ao cair de um prédio de luxo na cidade de Recife, no estado de Pernambuco, Brasil, no ano de 2020, no auge da pandemia de Covid-19. Contextualizando o fato, como já dito nesta cidade de Recife, no dia 2 de junho de 2020, em pleno contexto da pandemia de Covid-19, e poucos dias após o assassinato do segurança negro George Floyd, em Minneapolis, nos Estados Unidos, Miguel Otávio Santana da Silva, um menino negro de 5 anos de idade, filho de Mirtes Renata Santana de Souza, uma mulher negra e trabalhadora doméstica, morreu depois de ter sido deixado aos cuidados da patroa, Sari Corte Real, uma mulher branca, casada com Sérgio Hacker, um homem também branco, e, à época, prefeito da cidade de Tamandaré, cidade localizada no estado de Pernambuco. Neste dia, Mirtes Souza teve como uma de suas obrigações levar o cachorro da patroa para passear, tendo que deixar o filho sob a responsabilidade de Sari Corte Real, que estava sendo atendida por uma manicure, ao tempo em que prestava cuidados à criança. Conforme as informações veiculadas na mídia local e nacional, a patroa deixou Miguel Santana sozinho no elevador, tendo apertado o botão de um andar superior. Em seguida, ele caiu do 9º andar do prédio de uma altura de 35 metros, o que levou à sua morte. Sari Corte Real chegou a ser presa, porém, após pagar fiança de R$ 20 mil, foi solta e responde pelo crime em liberdade. No ano de 2022, ela foi condenada a 8 anos e 6 meses de prisão, por abandono de incapaz, como resultado de morte. Mas conseguiu responder em liberdade a essa ação. Ainda em 2022, Mirtes Souza entrou com um recurso ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, solicitando que a pena fosse aumentada. Por fim, em julho de 2023, o Tribunal Superior do Trabalho condenou Sari Corte Real e Sérgio Hacker a pagarem
R$ 386 mil por dano coletivo moral. A decisão teve por base, vejam só, o conceito de racismo estrutural. Desde junho de 2020, portanto, várias matérias jornalísticas foram veiculadas na mídia brasileira acerca desses momentos desse trágico evento. Eu selecionei as seguintes manchetes, a fim de analisar os processos de descontextualização, entextualização e reintextualização do conceito racismo estrutural, atentando para como ele é deslocado, descolado ou não das práticas instituições sociais, do sistema de poder, da supremacia branca, a branquitude brasileira, de maneira a discutir os desdobramentos destas viagens textuais para a luta antirracista. Então, o primeiro fragmento foi publicado no jornal, no site do g1.globo.com/pe, né? E aí o trecho diz o seguinte, abre aspas, foi publicado no dia 5 de junho de 2020. Celebridades e políticos como a ex-senadora Marina Silva e a vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, se manifestaram sobre a morte do garoto e afirmaram que o caso mostra o racismo estrutural e o desprezo pelas vidas negras no país. Fecha aspas. Analisar o processo de intextualização discursiva é perseguir as trajetórias de um ato de fala performativo em sua cadeia de várias intextualizações e sucessivas reintextualizações. Em outras palavras, é perseguir os rastros, as pistas da circulação de um dado ato de fala performativo. Nesse sentido, é possível observarmos que o conceito de racismo estrutural foi descontextualizado do uso empregado pelo movimento negro e por pensadores e pensadoras negros e negras e antirracistas que têm investigado esse fenômeno com profundidade no campo de pesquisa dos estudos das relações raciais e estudos afro-latino-americanos. Então, esse conceito de racismo estrutural foi descontextualizado, viajou e foi reintextualizado no contexto de uma prática discursiva jornalística que, ao atribuir a personalidades da política brasileira, como Marina Silva, ex-senadora e atual ministra do Meio Ambiente e Mudança de Clima do Brasil, e a vice-governadora do estado de Pernambuco, à época, Luciana Santos, o discurso relatado, abre aspas, sobre a morte do garoto, enquanto uma amostra, entre aspas, do racismo estrutural e do desprezo pelas vidas negras do país, Brasil, desconecta o racismo estrutural do sistema de poder da supremacia branca, isto é, da atuação da branquitude, conforme explicitei anteriormente na reprodução do racismo. Isso ocorre nesse texto por meio do que Thompson, ao discorrer sobre os modos de operação da ideologia, enquanto formas simbólicas que estabelecem e sustentam relações assimétricas de poder, denominou como reificação. Por esse modo de operação da ideologia, relações de dominação, nesse caso, o racismo estrutural, são representadas como se fossem permanentes, naturais e atemporais. O fato de termos a presença do conceito racismo estrutural nesse enunciado linguístico não sugere que esse texto esteja tratando do racismo como uma construção social. Na verdade, o que há é a reificação por meio da estratégia da naturalização do racismo estrutural, sem que ele esteja estruturalmente conectado à branquitude. O mesmo pode ser dito da forma como, 3 meses depois da circulação da matéria acima, o conceito racismo estrutural viaja e é reintextualizado no discurso da Organização das Nações Unidas,
a ONU como racismo sistêmico, entre aspas. Na manchete abaixo, no dia 30 de setembro de 2020, a manchete, entre aspas, diz o seguinte: ONU cita caso de Miguel como exemplo de racismo sistêmico na pandemia. Racismo sistêmico aparece aqui entre aspas. No caso deste ato de fala performativo, é possível verificarmos que o processo de descontextualização, entextualização e reintextualização se efetua através da relexicalização. Para o analista crítico do discurso Norman Fairclough, abre aspas, a relação das palavras com os significados é de muitos para um, e não de um para um. As palavras têm tipicamente vários significados, e estes são lexicalizados, tipicamente de várias maneiras. Lexicalizações diferentes mudam o sentido. Fecha aspas. Então, lexicalização tem a ver com formas de significar a realidade a partir de nomes, a partir do léxico, do vocabulário, né, de uma língua. Desse modo, ainda que a manchete acima tenha sido veiculada pelo Instituto da Mulher Negra, o GELE10, né, reconhecido nacionalmente por sua luta incansável diante das pautas de gênero e raça no Brasil, o fato da manchete trazer o termo racismo sistêmico e, entre aspas, representando o discurso citado, isto é, não se responsabilizando pelo emprego do termo e, portanto, não assumindo a sua autoria, sugere uma escolha lexical. Ao invés de racismo estrutural, optou-se por racismo sistêmico. Muito embora o termo sistêmico sirva para apontar que se trata de um sistema que, por conta de sua configuração interna, estabelece padrões hierárquicos e naturaliza formas históricas de dominação, a maneira como ele é reenquadrado no ato de fala performativo, ONU cita casos de Miguel como exemplo de racismo sistêmico na pandemia, tal como enunciado analisado anteriormente, não vincula o racismo sistêmico a práticas sociais concretas, a sujeitos sociais concretos responsáveis pela reprodução deste sistema. Por fim, na manchete, aqui para a primeira condenação judicial baseada em racismo estrutural. É possível notar inicialmente dois aspectos. Primeiro, a manchete veiculada no diplomatic.org.br é aberta com uma citação direta de Thales Vieira, fundador e coordenador executivo do Observatório da Branquitude, que aparece no decorrer, essa citação direta aparece no decorrer da matéria acerca da condenação judicial do casal Corte Real a partir do argumento de racismo estrutural. O entrevistado disse que essa decisão tornou possível, abre aspas, romper essa lógica do racismo estrutural, falando aqui para, fecha aspas. 2. O conceito racismo estrutural é intextualizado aqui a partir de uma relação de contiguidade com a acepção atribuída pelo movimento negro e pelas pensadores, pensadoras negros, negras a esse conceito, de modo a materializar, de fato, a estruturalidade do racismo brasileiro, evidente no caso Miguel Santana. Uma vez que a supremacia branca, enquanto branquitude, garantiu um lugar de poder, de autoridade, de privilégio simbólico e material, do caso de privilégio simbólico e material do casal Corte Real sobre Mirti Souza, seu filho e sua mãe. Vide o fato de Sari Corte Real, em plena pandemia, ter em sua casa uma mulher negra trabalhando
saindo para passear com o cachorro por ela, arriscando se contaminar com o vírus mortal. Diga-se também de passagem que a mãe de Mirti Souza também trabalhou no mesmo local. Se, em diálogo com Silvio Almeida, por um lado, abre aspas, pensar o racismo como parte da estrutura não retira a responsabilidade individual sobre a prática de condutas racistas e não é um álibi para racistas, fecha aspas. E de outro, se, ainda com Silvio Almeida, as instituições são a materialização de um modo de socialização que tem o racismo como um de seus componentes orgânicos, fecha aspas, o racismo estrutural se fez presente na morte de Miguel Santana, porque esta forma de dominação socio-racial penetrou as relações trabalhistas, incluindo tanto Mirti Souza, como já dito aqui, como sua mãe, Marta Maria Alves, na forma de ausência de formalização de vínculo empregatício e do registro de um outro vínculo de trabalho que ambas as trabalhadoras domésticas negras não exerciam na prefeitura da cidade de Tamandaré. Portanto, o conceito racismo estrutural neste enunciado não aparece desencarnado da branquitude e de suas práticas. Finalizando, então, nossa aula, quero dizer que a análise textual discursiva das viagens do conceito racismo estrutural em textos midiáticos relativos ao caso Miguel Santana, na cidade de Recife, estado de Pernambuco, Brasil, demonstrou que devemos compreender textos, interação linguística e práticas discursivas como recursos linguísticos e discursivos que circulam socialmente e que, ao circularem, adquirem não apenas significações diversas, como podem descolar sujeitos sociais e suas práticas sociais. Foi possível notar os desdobramentos sociais oriundos destas viagens textuais, tanto no que diz respeito à reprodução do racismo antinegro, por meio do processo de descolar o conceito de racismo estrutural do processo de constituição de subjetividades raciais, como no que se refere à luta antirracista no Brasil, pois acompanhar através dos processos de descontextualização, entextualização e reintextualização a mobilidade textual do conceito racismo estrutural demonstrou como o pensamento, as epistemologias negras em marcha estão atentas às estratégias, nos termos de Michel de Certeau, da branquitude. E, ao mesmo tempo, como nós, intelectuais negros e negras, temos nos apropriado da mandinga, ou seja, da, abre aspas, engenhosidade, como usamos a linguagem de forma estratégica para sobreviver enquanto população constantemente aniquilada, fecha aspas, nos termos da linguista negra brasileira Cassandra Muniz. Grato a todas e todos pela participação e até a nossa próxima aula.